Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula hoje de eletrônica básica e hoje vamos falar de indutores. Indutores são componentes muito parecidos em seu funcionamento, né, com o capacitor. Ele também é um cara que vai armazenar energia. O indutor, ele armazena energia em forma de campo magnético, ou seja, ele vai gerar um campo magnético ali quando houver variação de corrente através dele. E quando eu desligar ele daquela fonte que está carregando, ele vai descarregar através de corrente. O capacitor descarrega a sua tensão. O indutor é conhecido também como bobina, como solenoide em alguns casos, transformador, mas sabemos que solenoide e transformador são componentes que utilizam indutores. Também sabemos que o indutor tem uma unidade, e essa unidade se chama Henry, né? É a unidade de indutância. Quanto maior a indutância, maior a capacidade deste indutor armazenar campo magnético. O Henry é a unidade básica, nós podemos ver vários indutores em microhenry ou milihenry também. Ok? Geralmente a gente vê muito micro e milihenry. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos reais de indutores. Olhando aqui na minha mesa, o que nós temos? Nós temos 5 indutores aqui. Né? Um mais simples, que é esse azulzinho, um indutor de 10 microhenry, perfeito. Ele tem uma bobininha aqui, talvez a câmera não foque tanto assim, não, mas dá para ver aquele douradinho lá no fundo. Então, esse douradinho é o indutor, é a bobina. O indutor, ele vai ter uma característica própria, que é o número de espiras. Esse número de espiras ajuda a aumentar a indutância, ou seja, quanto mais espiras eu tiver, mais indutância aquele indutor vai ter. Passando para outros tipos de indutores aqui, nós temos dois indutores que são montagens SMD, né? Eles não são furos que eles fazem na placa, mas são montagens em superfície, e eles são parcialmente bloqueados, o seu campo magnético. O que quer dizer isso? Que ele tem uma certa proteção ao redor da bobina. Então ele tem um invólucro que protege com que esse campo magnético seja, digamos assim, propagado ao redor do circuito. Então eu posso ter algum outro componente que seja mais suscetível a campo magnético, então esse indutor é um pouco mais protegido. E aí o meu circuito também fica protegido. Esse indutor azulzinho não tem essa proteção porque ela é uma proteção plástica, o campo magnético vai passar pelo plástico, ele não segura. Já esses outros dois têm uma proteção ferromagnética, eles são mais apropriados para esse tipo de proteção. Olhando aqui em cima, nós temos o nosso famoso transformador. Esse cara aqui é um microtransformador, é muito utilizado em fontes DC-DC. Um dia eu vou explicar com mais detalhes a respeito desse tipo de utilização de transformadores em fonte DC-DC. Mas o importante notar aqui é que ele tem vários enrolamentos. O transformador, nós vamos ver em uma aula específica, ele tem dois enrolamentos, o primário e o secundário. Quando eu energizo o primário, eu vou induzir um campo magnético para o secundário, e esse secundário vai ter uma tensão proporcional ao número de espiras entre primário e secundário, ok? Esse aqui, no meu exemplo, ele tem vários enrolamentos, são 4 enrolamentos, 2 de primário e 2 de secundário, ok? Mas não convém aqui nessa aula ficar explicando por que ele tem mais de um enrolamento e tal. O importante é saber que os transformadores são um tipo de indutor, né? São muito utilizados na eletrônica. E aqui, por fim, eu tenho um indutor que está desmontado. Ele tem um fio bem grosso, né? Dá para notar aqui que é um fio provavelmente que dá em torno de 50 até mais de 50 amperes de corrente. Dá para ver aqui as suas espiras, são poucas espiras, mas um fio bem grosso. E é importante também falar aqui, pessoal, a respeito desse material, né? Que esses três, os 4... não dá para ver se esse azulzinho tem, mas o núcleo, né, da bobina, ele pode ser enriquecido com material ferromagnético. Para que serve isso? Para aumentar a indutância. Se eu possuo um indutor
que tem esse material ferromagnético no seu centro, aquele fluxo de campo magnético vai aumentar, ou seja, eu vou ter uma indutância maior ainda. Ou seja, se eu tenho, né, um indutor onde eu não consigo enrolar muitas espiras, eu uso de algum ferrite, de algum material de ferro, e aquele indutor vai ter uma indutância maior ainda. Exemplos de indutores na prática, né? Onde que nós vemos indutores? Como eu já citei no começo, transformadores são o grande exemplo que nós temos aí de indutores. Solenoides são válvulas que atuam, elas empurram alguma coisa, elas abrem ou fecham alguma coisa, alguma fechadura, algum sistema hidráulico, algum sistema onde eu tenho algum tipo de articulação. Ou seja, eu tenho aquela bobina da solenoide, e quando a bobina da solenoide é energizada, ele vai repelir aquele material, aquele atuador que está no centro. E aí ela vai atuar com força, com algum tipo de atuação mecânica, né? Seja uma válvula, seja algum tipo de articulação. Outro grande exemplo de indutor é o alto-falante. O alto-falante, no seu cone de papel, ele tem um indutor acoplado. E a base do alto-falante é um ímã. Ou seja, os dois estão trabalhando em conjunto. Quando o indutor ali alimentado no alto-falante ele vai receber energia, ele vai variar o seu campo eletromagnético ali. Ele variando esse campo, ele vai ser atraído ou repelido pelo ímã. E aí ele vai deslocar o cone do alto-falante, que por consequência vai deslocar o ar e vai gerar o som. Essa é uma das grandes aplicações também do indutor. Então, gente, essa aqui é uma aula simples para mostrar para vocês quais são as aplicações do indutor, quais são os tipos de indutores que nós temos. Mostrei alguns indutores na prática aqui para vocês, como que é um indutor por dentro, o que ele possui de característica, né? Quais são como que é a sua construção e como são os seus tipos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula, uma aula rápida, mas muito importante, porque o indutor é bem comum nas eletrônicas da vida. A gente vai ver ele em muitas aplicações e muitos circuitos daqui para frente. Beleza, pessoal? Um abraço, se inscrevam no canal e não deixe de curtir as próximas aulas e vídeos. Até mais!